Olá, meus irmãos, meus queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de meditar com os irmãos nesta oportunidade, do qual o Senhor nos franqueia, e falar-lhes sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Falar sobre Davi é de fato uma das expressões ou um dos conceitos mais lindos que encontramos na palavra de Deus. Davi foi um exemplo, um modelo exemplar para todo líder religioso, para todo líder que tem a chamada, a vocação para o ministério. Davi foi e é um belo modelo a se seguir. Quando nós estudamos e percebemos a história de Davi, nós entendemos que o próprio Deus, ele faz exemplo, ou ele exemplifica, ou ele dá exemplo da vida da pessoa de Davi. Ele elogia Davi como o homem segundo o seu coração. Davi, apesar de ser chamado ainda jovem para o ministério, diz-nos a Bíblia que Deus o vocacionara e Deus usou uma ferramenta para abençoar Davi. Samuel foi o homem a qual Deus chamou para abençoar a vida de Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, nós temos no verso 1 até o verso 16, do qual Deus chama Samuel e dá a comissão para a consagração de Davi perante o Senhor. A história de Davi é exemplificado de maneira tão linda que nós estudamos e ficamos perplexos. Também entendemos uma veracidade. Todos os homens de Deus na Bíblia, é um tal que nós utilizamos a expressão homem de Deus. Não Deus do homem, mas homem de Deus. Primeiro homem, depois Deus, ou seja, nós somos seres humanos, nós não somos deuses, nós não somos semideuses, nós somos homens. E como homens, todos os homens de Deus na Bíblia foram homens falhos, homens cheios de defeitos, homens cheios de... Nos diz a Bíblia que é Davi, no seu princípio de sua chamada para o reinado, Davi praticou um ato extraordinário que chamou a atenção de toda a nação de Israel. Um gigante de quase 3,5 metros de altura foi derribada de um só golpe. Mas a história nos afirma que o que traz o espanto para o rei Saul na época não foi apenas a pedra que derribou o gigante, mas o que traz atenção ao rei Saul é exatamente a coragem que habitava em Davi. Ainda jovem, adquiriu experiências, mesmo trabalhando para o seu pai, observando, guardando as ovelhas de seu pai Jessé. E a história nos diz que ele chegou a matar um urso e matar um leão para proteger as ovelhas de seu pai. O que traz a atenção de Saul, a princípio, foi quando ele comentou para Saul, dizendo: eu estava
apacentando ovelhas de meu pai, veio um urso, matei o urso, e veio um leão, e eu arranquei da boca do leão a ovelha, eu matei. Isso Davi, replicando a Saul, ele diz mais: assim como Deus fez comigo, e fez aquele leão o qual matei, Deus também fará contra este filisteu. Aquilo foi um espanto para Saul. Saul não esperava, Saul não imaginava, mas quando o menino abriu a boca, aquela experiência de Davi trouxe para Saul um certo suspeito, uma segurança de que havia por trás da simplicidade do bom menino algo espiritual, algo sobrenatural. E aquilo foi exatamente o que chamou a atenção de Davi. O texto nos afirma que ele desceu ao Vale de Carvalho. Quando ele desce ao Vale de Carvalho, ali nós temos um palco de atenção naquele vale. Nós temos um palco de atenção muito grande naquele vale, porque são os soldados de Saul, os soldados de Israel à direita, e à montanha esquerda estão os soldados dos filisteus. Desce ao vale Saul e desce ao vale Davi e desce ao vale o gigante filisteu. A atenção dos dois montes, as duas nações estão voltadas agora para aquele vale. Nos céus estava sendo também assistido aquele menino. No inferno também estava sendo observado a atitude corajosa daquele menino. A história nos afirma que quando ele desceu ao vale, ao se aproximar do gigante, ele disse: você vem contra mim com espada e escudo, porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Foi exatamente isto ali o ponto principal em que o gigante entendera. Mesmo entendendo, ele não obteve nenhum medo, tentou matar o menino, tão tal que o texto diz que ele disse: vou matar você, vou esquartejá-lo e vou enviar você, os seus restos, aos abutres do céu. Ora, o texto nos afirma que quando Davi girafunda e mata o gigante, caiu o gigante, então o povo começou a entender: Davi matou o gigante, Saul, o filisteu, Golias está morto. Daí então, o texto nos afirma que eles fugiram e o povo de Israel perseguiam. Ora, quando Davi matou o gigante, que cortou-lhe o pescoço com a própria espada de Golias, o texto nos afirma que ele entrou dentro de Israel com a cabeça do gigante e dizia: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Israel está conosco. Aquilo provocou um certo ciúme em Saul, provocou um certo ciúme na vida de Saul. E o que nos traz atenção na vida da chamada do homem de Deus é exatamente isso aqui. Quando alguém tem a chamada, traz os sinais. Quando alguém tem a chamada ministerial, tem a chamada, a vocação, a pessoa traz os sinais. Não existe obreiro sem marcas. Não existe obreiro chamado para o ministério sem chamadas, sem marcas. Tem que ter sinais. Deve haver sinais. Sinais estes que provam a chamada do homem para o ministério. Enfim, como eu estou dizendo, Davi era homem. E Davi praticou um dos atos mais extraordinários que a Bíblia já afirmou. Ele assassinou alguém, ele adulterou, pois ele premeditou a morte de Urias. E nos diz a Bíblia que quando ele mandou matar Urias, ele ficou com a mulher de Urias
Urias morre na guerra, coloca a mulher dentro de casa. Porém, o texto vai nos afirmar que Davi, ele possuía o Espírito do Senhor. Nos afirma a Bíblia em 1 Samuel 16, verso 13, que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Naquele instante, o Espírito de Deus habitava com Davi. E não se recusou mais, porque a partir daquele dia Davi venceu batalhas, venceu guerra. Davi era um homem de luta, de briga mesmo, guerreiro, e Deus estava com ele, porque o Espírito do Senhor estava com ele. Ora, nos diz também a Bíblia que Davi, ele, quando praticou esse ato de adultério, e Betseba foi possuída e colocada dentro do seu reinado, Deus ficou observando. Daqui a pouco Deus levanta um profeta por nome Natã. A Bíblia nos diz que Natã foi levantado dentro do reinado de Davi. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Quando o texto nos afirma no Novo Testamento que não há profeta sem honra em sua casa, que todo profeta em sua casa não tem honra, a questão não é não ter. O profeta tem honra. Quem faz com que o profeta não tenha honra são as pessoas. Ora, Jesus não teria honra? Jesus teve honra. Jesus teve honra. Ele não foi um profeta sem honra, ele foi um profeta com honra. Agora, quem desonrou a honra que havia em Jesus como profeta foi o povo. Então, tal que o povo, quando Jesus praticava um milagre, o povo dizia: Deus levantou um profeta entre nós. Entre nós. Davi e Natã habitava dentro do reinado de Davi. Estava lá. Quando Deus levanta um profeta no meio da sua terra, por exemplo, na sua cidade, você como profeta, e as pessoas dizem que o profeta ficar no templo, não existe esse texto. Existe que não há profeta sem honra, ou seja, você tem honra. Quem faz com que você seja desonrado é o povo. Às vezes é a sua igreja, às vezes é o seu pastor, às vezes são as pessoas que convivem com você, que retiram. E o texto nos diz que Davi estava lá. O pecado tinha cometido aquele pecado, o Betseba. Mas escutem bem, o texto nos afirma que de repente Deus chamou Natã. Natã, vai aonde o rei conversar com ele. Eu preciso falar com ele. Eu preciso puxar a orelha dele. Eu preciso chamar a atenção dele, porque o que é meu. O que me pertence, pertence a mim. E ele é meu. Eu tenho que chamar ele. Eu tenho que ensinar que eu estou em cima e ele está embaixo. Eu tenho que mostrar para ele que quem é eu. Ele não é. Ele não é. Diz o texto, e Natã foi aonde Davi. Davi, quero conversar contigo. Davi, quero conversar contigo. Pois não, Natã, fale. E Natã conta-lhe uma parábola, ali do moço que criava uma ovelhinha, e que aquela ovelha era única para ele, fazia de tudo por ela, veio o viajante, e de repente matou a ovelhinha do vizinho, que não, só tinha uma, e ele tinha tantos, não matou e tal. Os irmãos conhecem essa parábola. Davi se irritou com aquela história. Davi se irritou com a ignorância daquele homem que tinha tantas ovelhas e matou a ovelhinha do vizinho. Ovelhinha do vizinho. Davi disse: o homem que pratica tal ato, ele deve ser digno de morte. O Natã, que está dentro do reinado de Davi, olhou para ele e disse: Davi, o senhor é esse homem. Você é este homem. O semblante de Davi caiu. A ficha de Davi caiu. Entendeu? Ah, meu Deus, pratiquei algo que não era bom. Aí Davi, mais na frente no Salmo, ele cita já adiante, ele diz: contra ti, Senhor,
contra ti somente eu pequei. Contra ti somente eu pequei. Bom, enfim, a relação que eu quero vos trazer, de maneira com que o profeta foi honrado, ele estava dentro do reinado. Ele estava dentro do reinado. Davi deu honra ao profeta de Deus. Mas que escutem bem, o texto também nos afirma que quando Davi vai passar o processo da metamorfose, Davi vai passar o processo da transformação do casulo, Davi vai enfrentar uma série de problemas. Se você ler o Salmo 3, Salmo 4, 5, 6, aí você vai lá para o 8, depois você chega lá no Salmo 51, você vai perceber o choro de Davi, você vai perceber o quanto Davi chorou, você vai perceber o sofrimento de Davi, e o texto nos afirma que Davi chorou tanto, Davi buscou tanto, Davi sofreu tanto, que Davi se sacrificou a tal ponto que emagreceu. Ele diz: meus olhos já estão fundos, eu enxago meu travesseiro em lágrimas, eu estou sofrendo a tal ponto que eu não como mais. Davi, ele se declara em uma busca incessante pelo perdão de Deus, porque ele sabia que agora ele se encontrava como uma lata, mas não uma lata cheia, mas uma lata seca. O pecado trouxe a Davi exatamente a essa situação. Se encontrou com uma lata seca, só tinha barulho, só tinha nome de rei, só tinha nome de ungido, mas não era ungido, só tinha nome de rei, mas não exercia a função real de rei, porque diante de Deus ele não estava como no princípio. Infelizmente, para os nossos dias é assim. Há pessoas que estão vazios por dentro, há pessoas que estão secos por dentro, há pessoas que pensam que são, na verdade não são, há pessoas que pensam que tem, mas na verdade não tem, tem pessoas que acham que pode, mas na verdade não pode, tem pessoas que se sentam no trono tão poderosos, mas na verdade dentro de si estão vazios, estão secos espirituais. Davi, no Salmo 51, ele começa a dizer: ó Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna, Senhor, a me trazer aqueles momentos que eu senti e que eu sentia quando eu entrei dentro de Israel, trazendo a arca do Senhor, a forma como que eu me alegrava. Traz, Senhor, de novo aquela situação, aquele momento prazeroso. Davi sentia saudade daquela chama que queimava em seu coração. Ora, no Salmo 23 ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Você vai perceber que o Salmo 23, a colocação está no 23. Davi, neste momento do Salmo 23, ele está flutuando na dimensão espiritual com Deus. Ele está no alto patamar diante de Deus. Ele está bem com Deus no Salmo 23. Ele começa a dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele elogia Deus. Nada me faltará. De fato, Deus presenciava Davi com a glória dele. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi conhecia onde Deus poderia conduzi-lo a estar bem, estar firme perante ele. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi conhecia um grande segredo, ele conhecia que Deus valoriza o seu nome, e pelo nome dele, e para cumprir a palavra dele, Deus vela por seu nome, Deus vela por sua palavra. Aí ele diz no verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. Embora que Davi faça uma relação no contexto geográfico, que seria de Jericó para Jerusalém, e os historiadores afirmam que ali havia um vale onde havia assaltos, roubos, e as pessoas assaltavam as pessoas,
E você percebe bem que Jesus coloca essa situação em Lucas, que ele conta a parábola do bom samaritano, aquele moço que vem de Jerusalém para Jericó, e de repente no retorno ele é assaltado e deixado como morto. E o texto lá nos diz que viu o sacerdote, que representa a questão ministerial, olhou, passou de largo, não deu crédito. Veio o levita, que representa a presença de Deus, também olhou de largo, passou a distância de 6 metros. E veio o bom samaritano, que trouxe o vinho, que trouxe o óleo e tinha dinheiro ali na sua bolsa, levou em seu jumentinho até a estalagem, ali cuidou dele, pagou, ainda disse mais: quando eu vier, se tiver alguma coisa, a gente paga ali o restante. Porém, Davi, ele ressalta uma palavra profética para o dia de amanhã. Ele diz: ainda que eu andasse. Aí Davi relembra também o momento que ele desceu ao vale de Carvalho, quando ele desceu para lutar com os gigantes filisteus, e a mão do Todo-Poderoso estava com ele no meio do vale, e Deus cuidou dele. Quando ele aponta esta visão profética, ele nem imaginava que ele ia passar de fato agora por um vale mais terrível do que o vale literal que ele passou lá no Vale de Carvalho. Agora ele enfrentaria um vale interno. Ele enfrentaria um vale interior. E este é um dos piores vales. Esse é um dos piores vales que um homem, que uma mulher, o homem de Deus possa enfrentar. Talvez esse seja o vale que você verdadeiramente está passando. E este vale, Davi intitula como o vale da sombra da morte. O vale que você chora, o vale que você enfrenta. Só quero te dizer uma coisa: você só enfrenta este vale uma só vez. Depois dessa, Deus não permite você passar por outro. É o vale que te alavanca, é o vale que te dá estrutura, é o vale que Deus dá recurso espiritual na tua chamada e na tua história. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Davi entendeu, desde sua mocidade o Senhor estava com ele. Esteve com o urso, esteve contra o leão, esteve contra Golias, esteve nas guerras, e agora estaria nesse vale interno em seu coração, devido à prática do adultério com Betseba e a morte de Urias, uma morte premeditada. Então veja mais: a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi sabia o quanto tinha inimigo. Ele chega a dizer que os inimigos dele eram mais do que os cabelos que habitavam em sua cabeça, que estão lá. Ora, eram muitos inimigos. Ele também ressalta a questão do inimigo e ele diz: se não fosse Deus, os homens já nos teria engolido vivo. Davi sabia o quanto ele tinha de inimigos na sua chamada e na sua vida. Mas ele diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi sabia que este Deus que pode fazer isto estaria com ele em toda a vida. Ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meu amado e meu amigo e irmão que está nos ouvindo, saiba destas grandes verdades que Davi ressalta para nós. Deus está por você. O Senhor está contigo. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.